O que você vai lembrar primeiro se lhe perguntarem qual foi a descoberta inesperada que você fez? Alguém dirá que encontrou uma meia velha debaixo do sofá 12 anos depois, alguém pode ter encontrado uma bolsa cheia de dinheiro e assim por diante. Mas esse não é o ponto. Foi uma surpresa para mim encontrar cartas antigas do amante da minha esposa. Foi quando fiquei com medo pelo meu casamento. Eu estava no porão trabalhando para terminar a sala de recreação que havia prometido à minha Janete de 15 anos. O teto e as paredes já estavam prontos e eu havia fechado a seção sob as escadas para armazenamento adicional. Agora eu estava estendendo o carpete interno e externo que eu tinha trazido para casa na noite anterior. Com minha esposa Jamie visitando sua mãe em Cleveland e Janete ficando na casa de uma amiga, eu tinha a casa toda só para mim. Eu tinha falado com a mãe da amiga, que me garantiu que elas estariam em casa o tempo todo, então eu não estava preocupado. Refletindo sobre a noite de domingo antes de Jamie ir embora, ela estava chateada comigo como sempre e não quis discutir sua viagem. Ela simplesmente disse que precisava de um tempo sozinha e ficaria fora por 2 semanas. Jamie não estava trabalhando desde que foi demitida do banco há 2 anos, mas com minha boa renda não havia pressão para ela encontrar um emprego imediatamente. Eu esperava que o tempo livre dela a ajudasse a relaxar e talvez consertar as fissuras em nosso casamento, mas até agora não fez muita diferença. Meu nome é Jim Sevan, tenho 50 anos e sou sócio da Harris, Sevan & Wilson Attorneys. Joe Harris e eu fundamos a empresa aqui em Setor Louis há quase 20 anos e Margaret Wilson se juntou a nós 5 anos depois. Nosso foco é o direito corporativo e nossa prática tem prosperado. Não tenho me envolvido ativamente em processos judiciais ultimamente, pois temos uma equipe talentosa de jovens advogados que estão ansiosos para provar a si mesmos e contribuir para nossa empresa. Todos eles aspiram se tornar sócios, embora tenhamos adicionado apenas 1 ou 2 nos últimos 17 anos. Apesar das poucas chances, eles se esforçam ainda mais, como advogados tendem a fazer quando enfrentam obstáculos. Eu ofereço mentoria, guiando-os pelas complexidades de questões jurídicas corporativas, e então, os capacito para assumir o comando. Margaret lidera a prática jurídica e é excepcionalmente habilidosa, utilizando efetivamente suas habilidades. Apesar de serem muito pressionados, eles parecem contentes com sua permanência em nossa empresa, o que sem dúvida melhora suas credenciais profissionais. Jamie e eu nos casamos há 19 anos, marcando o segundo casamento para nós dois. Juntos, temos uma filha chamada Janete. Minha primeira esposa faleceu em um acidente de carro e, embora não tivéssemos filhos juntos, Jamie teve um filho de seu casamento anterior que agora tem 24 anos. Ele morou com o pai depois do divórcio. Ele agora é casado e tem filhos, e embora Jamie ocasionalmente falasse com ele ao telefone, até onde eu sei, ela nunca os visitou. Ela evitou falar sobre ele, então eventualmente parei de tocar no assunto. Nós demos as boas-vindas a Janete ao mundo há 16 anos e ela foi nossa última filha. Jamie encontrou complicações sérias durante o parto, o que levou a uma histerectomia. Isso marcou o fim dos nossos anos férteis, o que foi bom para nós dois. Antes do procedimento, passamos pelo processo de recuperar e preservar alguns dos óvulos de Jamie, mas deixamos que eles expirassem sem tomar nenhuma atitude. Janete era o suficiente para nós. Além disso, na época em que tomamos a decisão, nosso casamento não era particularmente forte. Os pais de Jamie residiam em Cleveland e nossa família costumava fazer visitas semestrais a eles. Ocasionalmente, Jamie ia sozinha ou com Jan, mas já fazia mais de 1 ano que Janete ou eu não visitávamos. Jamie tinha ido ver os pais logo após perder o emprego. Infelizmente, seu humor piorou em vez de melhorar, o que a levou a expressar o desejo de ficar com a mãe por um tempo. Eu concordei, pensando que um tempo separados poderia ajudar. Embora eu tenha sentido muita falta dela em poucos dias, ela estendeu sua estadia da semana inicialmente planejada para 10 dias. Com meus pais falecidos e sendo filho único John e Ruth, os pais de Jamie eram minha única família. Meu relacionamento com a mãe dela era tenso e Jamie parecia mais próxima dela do que do pai, causando tensão. No entanto, desenvolvi um vínculo com o pai dela e mantivemos contato por telefonemas e e-mails, embora até isso tenha diminuído nos últimos 2 anos, provavelmente devido à desaprovação da mãe dela por mim. Apesar do relacionamento tenso com a mãe,
Nunca guardei ressentimento algum em relação às visitas de Jamie aos pais. Esta visita não foi comum. Ela aconteceu depois de quase um ano de relações tensas entre nós, que pioraram depois da última visita dela. Jamie estava distante e irritada desde que voltou, constantemente fazendo exigências e expressando raiva se eu não obedecesse imediatamente. Surpreendentemente, as coisas pioraram ainda mais depois de sua viagem mais recente para casa. Seu comportamento em relação a Jean era diferente, no entanto. Se eu tivesse reconhecido isso antes, talvez eu pudesse ter intervindo. Em vez disso, fiquei em silêncio enquanto ela me criticava e depois foi embora. Eu permiti que ela ditasse nossas ações para evitar confrontos, mesmo na frente de Jean ou quando estávamos com amigos. Eu sabia que as pessoas me viam como fraco e ineficaz, mas escolhi manter a paz. Pode ter sido um erro, mas é tarde demais para pensar nisso agora. Sua abordagem para a viagem foi característica. Depois de dias de telefonemas repetidos, ela finalmente decidiu ir me informar depois. Ela planejou passar 2 semanas fora sem nenhuma discussão ou consideração sobre meus planos, tornando-os potencialmente desafiadores para mim. Apesar dos meus pedidos de explicação, ela os ignorou, instruindo-me a lidar com isso. No entanto, ela informou Jean e passou um tempo garantindo seu conforto e quaisquer arranjos necessários. Ela me deixou uma lista das atividades de Jean, mas não forneceu outros detalhes. Fazendo as malas na noite anterior à partida, ela se aposentou cedo e providenciou seu próprio transporte para o aeroporto, indicando que não precisava da minha assistência. Ela nem se deu ao trabalho de dizer adeus. Quanto à nossa vida na cama, ela não existia de jeito nenhum. Não somos próximos há pelo menos 2 anos e certamente não desde que ela perdeu o emprego há 18 meses. Lembro-me de que se passaram pelo menos 6 meses, se não mais, antes de sua última viagem para casa. Tentativas de discutir esse assunto foram rejeitadas, e apesar de todas as minhas tentativas de flertar, ela entrou em uma sala vazia, deixando-me desapontado e ofendido. Quanto mais eu insistia, mais ela resistia. No final, desisti. Considerei várias opções, até contei a Jamie sobre algumas delas, mas recebi um aviso severo sobre as consequências da infidelidade. Quando comecei a falar sobre um divórcio devido a abuso mental, ela minimizou, brincando sobre o impacto potencial na minha reputação se ela revelasse no tribunal como ela tinha me expulsado da cama. Fiquei furioso perguntando por que ela ficou comigo apesar de seu ódio óbvio, falta de interesse na cama e desejo de solidão. Sua resposta foi inesperada. Jamie começou a chorar soluçando por um longo período. Uma vez composta, ela confessou seu amor por mim, expressando confusão sobre suas próprias reações devido ao estresse. Ela implorou por paciência e prometeu procurar ajuda. Seus apelos emocionais me deixaram atordoado e imobilizado enquanto ela se retirava para o quarto de hóspedes para passar a noite. Apesar de suas palavras sinceras na manhã seguinte, ela voltou ao seu comportamento abusivo de sempre, me deixando perplexo. Hoje marca 1 dia e meio desde que ela foi embora. Estou pensando em nosso relacionamento há um tempo, inclinando-me para a ideia de que pedir o divórcio pode ser meu único recurso. Jean é maduro o suficiente para lidar com isso e, verdade seja dita, ela pode até ser mais feliz. Ela expressou seu desdém pela maneira como sua mãe me tratou inúmeras vezes, mas eu continuei esperando que as coisas melhorassem por ela. Talvez agora eu não tenha outra opção viável. Sinto-me jovem o suficiente para acreditar que ainda há vida pela frente e anseio por mais do que Jamie parece disposto a oferecer. Deixá-la ir pode ser a única solução. O dilema está no fato de que, apesar de suas falhas e dos maus tratos, eu ainda a amo. Temo que o divórcio infligiria mais dor a mim do que a ela. Esses pensamentos ocuparam minha mente enquanto eu carregava caixas do nosso quarto para o depósito recentemente concluído abaixo das escadas. Jamie insistiu que eu limpasse nosso armário para abrir espaço lá embaixo e estou feliz por ter encontrado bastante espaço. Parece o momento certo para realocar as coisas para longe de sua incessante reclamação. Na minha terceira descida das escadas, quase cheguei ao fundo quando meu pé escorregou, fazendo com que eu derrubasse as 2 caixas que estava carregando. Eu as observei cair enquanto agarrei o corrimão para me firmar. Elas caíram no chão se partindo e espalhando seu conteúdo pelo carpete novo.
Felizmente, não havia líquidos ou pós nas caixas, então o dano pareceu mínimo. Depois de recuperar 2 caixas vazias, comecei a reembalar os itens. Foi então que me deparei com um maço do que pareciam ser bilhetes ou cartas amarrados com uma fita azul. Intrigado, pois nunca os tinha visto antes, coloquei-os de lado, presumindo que pudessem ser cartas de amor para Jean de um de seus namorados anteriores. Depois de completar mais 2 viagens para transportar todas as caixas designadas para baixo, guardei-as sob os degraus e fechei as portas do painel, sentindo-me exausto. Enquanto recuperava o fôlego, notei a pilha de cartas e as puxei para mais perto. Desamarrando a fita, recuperei a primeira endereçada ao meu querido Jamie. Instantaneamente, fiquei intrigado e irritado. Eu nunca tinha escrito tais palavras para Jamie nem durante nosso casamento nem antes. Isso não foi obra minha. Minha respiração, que tinha acabado de começar a se estabilizar, acelerou mais uma vez, mas dessa vez não foi por exaustão. Ao desdobrar a carta, notei as inúmeras dobras que ela havia sofrido, como evidenciado pelas dobras profundas e o fato de que a carta quase se desfez em 3 partes. Obviamente, Jamie prezava esta carta e a relia repetidamente. Peguei-a cuidadosamente, absorvendo o conteúdo. Querido Jamie, meus pensamentos voltam para nossa última noite juntos. Seus lábios deliciosos estão me assombrando. Você me levou à beira da loucura. Seu calor me envolveu. Não consigo me livrar das memórias. Mesmo quando você entra em seu casamento sem amor, não consigo deixar de sentir sua falta. Por que você está ficando com ele quando poderia ficar comigo para sempre? Você conhece minhas circunstâncias. Estou preso em meu próprio casamento sem amor. Eu me divorciaria da minha infeliz esposa imediatamente se você apenas concordasse em se tornar minha. Você entende isso? Por favor, meu amado Jamie, mude de ideia. Prometa que você vai voltar para mim. Com todo o meu amor, Walter. O choque que experimentei me paralisou por quase 1 hora antes que eu pudesse me recuperar. Olhei a carta novamente, reli seu conteúdo várias vezes, mas o significado permaneceu inalterado. Minha esposa me traiu. O nome Walter Matthews no endereço do remetente se destacou. Procurei rapidamente a data e descobri que ela estava nitidamente indicada no topo da carta. Ela foi enviada 3 dias depois que minha esposa retornou de sua visita anual à mãe, 1 ano atrás. Pegando outra carta da pilha, li seu conteúdo e encontrei uma descrição semelhante de outra reunião. Desta vez, era sobre uma reunião no banco da frente de um carro estacionado do lado de fora de um clube. Dei uma olhada rápida nas cartas restantes e descobri que eram todas da mesma viagem. Parecia que ela o havia conhecido no meio da jornada e decidiu prolongar sua estadia para ficar com ele no último fim de semana. Parecia que Walter havia tentado persuadi-la a me deixar, mas ela não se deixou levar e eu entendi seu raciocínio bem o suficiente. Ela provavelmente não queria o incômodo de começar de novo sozinha e, dada sua natureza assertiva, provavelmente insistiu que ele se divorciasse da esposa antes que ela considerasse me deixar. Não pude deixar de me perguntar se os sentimentos dela por ele se estendiam além da mera luxúria, a mesma luxúria que ela me negava. Observei enquanto a última das cartas escorregava das minhas mãos, permitindo que a gravidade de suas ações penetrasse. Sentado no porão, eu refleti sobre a situação. Era evidente pelas cartas e sua decisão de guardá-las que ela realmente me traiu. O momento coincidindo com sua visita à mãe era aparente pelas datas nas cartas. Enquanto eu ponderava essas revelações, questionei como ela conseguiu obter as cartas sem meu conhecimento. Retornando à pilha, eu vasculhei até encontrar o que procurava. Um envelope maior com o endereço de retorno da mãe dela. A mãe dela havia encaminhado as cartas. Ficou claro que a mãe dela era cúmplice de suas ações e ciente de seu caso. Não fiquei surpreso, nem um pouco. Levei o maço de cartas para cima e coloquei-o sobre a mesa. Meus pensamentos estavam girando tentando decidir meu curso de ação. Ficou claro para mim que meu casamento havia chegado ao fim, livrando-me de ser o alvo de sua raiva e exigências. Até agora eu estava suportando os maus tratos dela esperando que ela se lembrasse do nosso amor como eu, mas essa esperança era inútil. Ela não me amava.
Seu comportamento revelava seu desdém por mim e sua indiferença ao meu bem-estar. Ela estava apaixonada por outra pessoa, assustada demais para me deixar permanentemente por ele, especialmente considerando que ele também era casado. E ela tinha certeza de que ele deixaria a esposa? Essa era uma pergunta instigante. Eu ponderei sobre várias opções, mas consistentemente voltei à conclusão de que não poderia mais ficar com Jamie. Sua falta de amor e desprezo contínuo eram insuportáveis. Eu sabia que deveria esperar e ter uma conversa com ela, mas não consegui reunir paciência para isso. Não, esse era o fim. Resolvi que amanhã eu recrutaria um dos investigadores particulares que tínhamos usado antes para descobrir a verdade. Até lá, eu estaria mapeando uma vida sem Jamie. Antes de prosseguir, eu tinha algumas tarefas para completar. Primeiro eu precisava proteger todas as cartas do velho Wall e armazená-las com segurança. Essas cartas continham uma clara confissão de adultério do velho Valtteri. Como advogado, eu sabia exatamente como aproveitá-las. Embora ela eventualmente notasse a ausência delas, não havia necessidade de deixar Jamie saber a extensão do meu conhecimento ainda. Além disso, eu não queria que minha filha impressionável tropeçasse nelas e potencialmente imitasse o comportamento da mãe. Depois que eu me certifiquei de que as cartas estavam guardadas, eu finalmente pude relaxar e começar a criar estratégias. Foi só 3 dias depois, numa quinta-feira, que ela me ligou. Ela só ligou uma vez na semana passada enquanto estava fora e foi para pedir alguns itens da recepção. Eu questionei por que ela não esperou até voltar para casa, ao que ela retrucou com um de seus típicos comentários sarcásticos sobre minha aparente falta de preocupação com ela. Eu relutantemente concordei, ainda esperando o relatório do meu investigador particular antes de revelar qualquer coisa. Eu havia contratado seus serviços no dia seguinte à descoberta das cartas e ele já estava no caso há alguns dias, mas eu não tinha recebido nenhuma atualização dele. Durante a ligação, ela não disse muito, perguntando brevemente sobre o bem-estar de Jean antes de encerrar abruptamente a conversa sem nenhuma expressão de afeição ou carinho. Típico dela. Essa foi a ligação final daquela semana e da próxima, mas eu não esperava mais nada dela. A meu pedido, o investigador particular viajou para Cleveland para conduzir investigações sobre os antecedentes de Walter, vasculhando os registros do DMV e de impostos da cidade, bem como quaisquer outras fontes relevantes. Quando entrei em meu escritório naquela sexta-feira, pouco antes do meu confronto com ela, ele já estava lá, esperando. Instruindo minha secretária a não me perturbar, fechei a porta e ele começou a me informar. Tudo bem, Sr. Sevan, acredito que reuni as informações que você procurava. O nome dele é Walter Matthews, 45 anos, casado com Marie Matthews. Surpreendentemente, ele tem 5 filhos, com idades entre 21 e 12 anos, incluindo um par de gêmeos. No fim de semana, ele e sua esposa passaram o tempo em um hotel perto da rodovia interestadual, permanecendo lá durante o dia e a noite. Ele é o proprietário de uma concessionária de carros, dedicando a maior parte de suas horas de luz do dia lá. Parece que ele é bem-sucedido, com uma residência substancial nos subúrbios, provavelmente avaliada em mais de $500 mil. O filho mais velho está cursando pós-graduação, enquanto os outros residem em casa com a mãe, que é dona de casa e não tem emprego. Ele empurrou uma fotografia para mim que mostrava um homem alto, de cabelos escuros, severamente vestido e bastante atraente. Ele não era muito grande, mas sim magro. Dei uma olhada rápida na foto antes de devolvê-la. O que mais você descobriu? Não é necessário mencionar as grandes dívidas, apenas a hipoteca da casa dele totalizando mais de 200 mil. Seus registros comerciais mostram pagamentos de impostos e declarações de renda em andamento, que são em média cerca de 200 mil por ano antes dos impostos. Nada mal. O resto é informação padrão. Seus dados de contato, os nomes e idades dos filhos e da esposa, cópias das declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos e alguns comentários de vizinhos. Ele parece ser popular e não causa problemas. Ah, e mais uma coisa. Você pode achar isso interessante. Parece que ele visita regularmente a casa local para necessidades rápidas, incluindo recibos das últimas 5 visitas. Ele é um frequentador regular, visita pelo menos uma vez por semana, às vezes com mais frequência.
A senhora confirma que ele é um cliente confiável e não causa problemas. Obviamente, ele prefere garotas mais novas, mas todas elas atingiram a maioridade, então não há alavancas legais de influência. De repente, pensei, ele namorou garotas de virtude fácil na semana passada ou esta semana? Foi quando Jamie estava presente. Ele tinha uma rotina regular toda terça-feira à tarde. Como mencionei antes, ele passava o fim de semana com sua esposa em um hotel próximo, e o resto do tempo ele ficava em casa com a esposa dele. Ele só saía uma vez durante a semana, na quarta-feira. Ele conheceu sua esposa em um restaurante. Eles se sentaram juntos, se comportando afetuosamente, com muito contato físico, e então ele foi embora sozinho. Sua esposa voltou para casa e ficou lá. Mas eu ouvi a conversa deles. Ela estava fazendo planos para encontrá-lo novamente naquele fim de semana. Expressei gratidão pelos esforços dele, recebi o arquivo e forneci a ele um voucher para seu pagamento. Enquanto me recostava, li o relatório inteiro para entender melhor esse homem. A única certeza que eu tinha era meu desejo de vingança. Era direcionado a ele, sem dúvida. Como Jamie iria cuidar da minha filha, eu tinha que deixá-la sozinha. Torná-la minha ex-esposa teria que ser o suficiente. Na sexta-feira anterior ao seu retorno, enquanto eu rabiscava algumas notas de tarefas, o telefone interrompeu meus pensamentos. Perdido em minha tarefa, instintivamente atendi, deixando escapar, sim, alô? Sou eu. E essa é uma maneira ridícula de atender o telefone. Onde está Jan? Preciso falar com ela. Segurei o telefone, atordoado. Era essa a mulher que dizia ser minha esposa? Pela primeira vez, entendi como ela se comunicava comigo. Brusco, desdenhoso, pingando desdém e raiva. Já era o bastante. Eu não tinha interesse em brincar com ela como um gato com um rato. Apesar da minha profissão de advogado, adepto da manipulação com palavras, eu não desejava nada disso. Eu queria infligir dor, fazê-la sofrer, compartilhar a angústia que sentia ao ler aquelas cartas condenatórias e ouvir os relatos de seus encontros em quartos de motel. Ela não está disponível agora. Por favor, tente novamente mais tarde. Bati o telefone com raiva, deixei que ela sentisse meu desprezo. Em instantes, o telefone tocou novamente. Deixei tocar várias vezes antes de atender relutantemente. Alô? O que diabos você estava pensando desligando na minha cara? Como ousa? Sua voz pingava a fúria. Bom, pelo menos ela podia sentir alguma coisa. Bati o telefone de novo, rindo para mim mesmo. Esperando, mas dessa vez o telefone permaneceu em silêncio, então retornei às minhas tarefas. Quase 10 horas daquela noite o telefone tocou novamente. Olhando para o identificador de chamadas, vi que era Jamie. Curioso para vê-la se aproximar dessa vez, atendi depois de alguns toques com o meu habitual. Alô? Oi Jim, sou Jamie. Você está se sentindo melhor agora? Você parecia chateado quando liguei mais cedo. Pensei em dar um tempo. Eu não estava chateado antes, Jamie. Eu só não queria atender suas exigências. Seu desrespeito constante me irrita, só isso. O que você quer? Houve um breve silêncio antes que ela respondesse. Desculpe se pareceu assim, não quis ser desrespeitoso, só estava com pressa de falar com Jean. Peço desculpas se pareceu exigente. Tudo bem. O que você precisa, Jamie? Por que você está ligando? Eu já disse que já não está aqui. Que parte disso você não entendeu? Eu fiquei calmo agora que ela estava sendo respeitosa. Ou ela estava? O que você quer dizer com por que estou ligando? Você é meu marido e eu queria conversar, só isso. Por que eu não ligaria quando estou fora? Você não sente minha falta? Na verdade, Jamie, tem sido bem tranquilo desde que você esteve fora. Sem discussões, sem exigências, sem desrespeito. Jean está feliz passando tempo comigo e com seus amigos e eu estou aproveitando meus hobbies sem críticas e quando vou para a cama tenho a cama inteira para mim. Não é como se eu estivesse sentindo falta da intimidade, não há alguns anos. Então, não, eu não sinto sua falta e tem sido bem agradável com você fora. Mais uma vez o silêncio permaneceu.
Jamie, você ainda está aí ou já terminou? Estou aqui. Só estou surpreso com seu tom. Você andou bebendo, Jim? Você parece bem diferente de si mesmo. Nem uma gota, nem uma cerveja. Só um pouco de café e alguns biscoitos. Tentando controlar meu peso, sabe? Bem, se eu não soubesse melhor, eu pensaria que você está aliviado por eu estar fora. Eu esperava que você quisesse que eu voltasse logo, mas se você não sentir minha falta, talvez eu estenda minha estadia. Você preferiria isso, Jim? Lá estava, o Jamie que eu conhecia, misturando palavras suaves com ameaças e sarcasmo. Agora ela queria prolongar sua viagem para ficar com seu amante. Ela estava conduzindo a conversa como bem entendia, me persuadindo a concordar em passar mais tempo longe. Mas dessa vez eu ia assumir o controle. Bem, Jamie, por que você e Walter não estendem sua viagem como da última vez que visitaram sua mãe? Ele deve ter sentido muita falta da sua companhia e do seu afeto. Então, em vez de voltar correndo para o nosso casamento sem amor, por que não mimar Walter um pouco mais? Parece que ele tem aproveitado sua companhia muito mais do que eu nos últimos 2 anos. Desliguei o telefone com raiva novamente, dessa vez puxando o fio da parede. Eu podia ouvir os outros telefones no quarto e na sala tocando, mas eles estavam distantes demais para me incomodar. Tirando-me do bolso da jaqueta, desliguei-o também. Eu não queria nada com ela no momento e sua ausência trouxe uma sensação de alívio. Eu realmente encontrei consolo no silêncio dela. Refletindo sobre nossa conversa, a única coisa positiva foi sua sugestão de sair e ficar bêbado. Parecia um plano, um que eu poderia facilmente executar. Subindo as escadas para me trocar para a noite, me arrumei, passei um pouco de loção pós-barba e examinei meu reflexo no espelho. Nada mal para alguém da minha idade. Permaneci em boa forma, graças aos treinos regulares no clube que frequentava trabalho. Minha aparência também não era tão ruim. Meu cabelo, embora quase completamente branco, continuava grosso e comprido. E meu estômago, embora não perfeito, era controlável, contido pelo meu cinto. Nada mal mesmo. Desci as escadas, verifiquei meu correio de voz e apaguei todas as mensagens de Jamie. Liguei para Jean, que estava na festa do pijama, informando que eu estaria fora, mas que me ligasse no celular se necessário. Embora estivesse desligado, eu verificaria as mensagens. Ela me garantiu que ficaria bem e expressou seu desejo de ficar até o almoço do dia seguinte. Mencionei o plano da mãe dela de estender sua estadia, o que pareceu agradá-la. Trocamos despedidas amorosas. Pouco antes de sair, tirei minha aliança de casamento, amarrei-a e pendurei-a no espelho do banheiro. Embora eu não esperasse que Jamie corresse para casa para seu amante tão cedo, eu queria que essa fosse sua recepção quando ela finalmente retornasse. Mais importante, eu não queria nenhuma lembrança dela enquanto estivesse fora esta noite. Esta noite era para mim. Após uma breve reflexão sobre tempos mais felizes, parti. Atravessei a cidade dirigindo até um bar que não visitava há anos. Era um ponto de encontro de solteiros conhecido por sua cena social. Eu conheci o dono de um caso jurídico passado e minha vitória me garantiu um suprimento vitalício de bebidas grátis do Carmine. Hoje à noite, eu pretendia cumprir essa promessa. Ao entrar no estabelecimento movimentado, senti uma onda de satisfação com a recepção calorosa. Ao chamar a atenção de Carmine, ele fez um sinal de vitória e sussurrou para uma mulher no bar. Ela prontamente desocupou seu assento, gesticulando teatralmente para que eu o ocupasse antes de partir. Ora, olha quem está aqui. Meu cara principal, Jimbo. Como você está? O que vai ser hoje à noite? Ei, Carmine, já faz um tempo. Que tal você me dar uma boa garrafa e deixar aqui? Estou com vontade de afogar algumas mágoas e sei que você é o cara para o trabalho. Não se preocupe, Jimbo, você está em boas mãos. Então conta logo, o que está te incomodando? A maldita mulher está me traindo, Carmine. Descobri hoje que ela está saindo com um cara em Cleveland há mais de 1 ano. Ela e a mãe dela me fizeram de bobo. Esses dois são os verdadeiros trabalhos. Quando estiver em Roma, fale como os romanos. Carmine era um cara direto, sem rodeios.
Ele deslizou uma garrafa de uísque escocês de primeira na minha direção, servindo o primeiro copo. Empurrando-a para mim junto com uma cerveja, ele gesticulou para os outros clientes esperarem, assumindo o controle do bar ele mesmo. Enquanto eu contava meus infortúnios, ele ouvia, assentindo com conhecimento de causa. Levantando-se, ele ofereceu: vá em frente e afogue esses problemas. Se precisar de alguma coisa, é só me dar um grito. Ouviu? Por enquanto beba, eu te protejo. Com isso, ele se afastou, me deixando bebericar meu uísque. Por um tempo, eu estava bebendo minha bebida com firmeza quando de repente percebi que havia alguém sentado ao meu lado, sua mão casualmente roçando minha coxa. Olhando para cima, vi uma mulher por perto, uma mão segurando sua bebida enquanto a outra gentilmente acariciava minha perna onde ela descansava contra o banco. Observando sua aparência, notei seu cabelo loiro marcante e seus olhos azuis cativantes, emoldurados por um rosto que continha beleza e maturidade, talvez em torno de 45 ou até 50 anos. Esta era uma mulher de substância, não uma jovem garota. Havia caráter e inteligência em suas feições. Olá! E quem você pode ser? Eu respondi, sempre pronto com um comentário espirituoso, um traço comum entre nós, advogados. Olá para você também. Eu sou Raquel. Raquel English. E você é? Ela respondeu, Jim. Meu nome é Jim. E posso dizer, Raquel, você é bem deslumbrante. O sorriso dela valia mais do que qualquer elogio. Eu queria manter aquele sorriso no rosto dela, então procurei em minha mente por mais palavras. O que uma mulher linda como você está fazendo sozinha em um lugar como este? Acho difícil acreditar que você precise vir aqui para encontrar companhia. Qualquer homem teria a sorte de ser visto com você. Fui recebido por um largo sorriso, que de repente desapareceu, substituído por uma tristeza que não conseguiu estragar seu lindo rosto, embora pesasse muito em mim. Eu queria aliviá-la. Por que a tristeza? Você não deveria estar triste, eu disse, olhando para a mão dela, ainda apoiada na minha coxa, e notei a aliança. Seu marido está te traindo, como minha esposa. Não, longe disso. Meu marido foi morto no Iraque. Ele era um coronel, e seu comboio foi emboscado. Ele morreu junto com a maioria de seus homens. Aconteceu há 2 anos. Sinto muita falta dele, ela disse, abaixando a cabeça brevemente. Quando ela olhou para cima novamente, seus olhos estavam claros. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Pelo bem dela, eu esperava que fosse verdade. Conversamos um pouco mais, e depois de quase 2 horas, fomos embora juntos. Eu estava bêbado demais para dirigir, mas ela não. Acabamos na casa dela, e embora eu quisesse me gabar de quanto tempo fiz amor com ela, acho que desmaiei. A última coisa de que me lembro foi dela tirando minhas calças, e embora eu estivesse intrigado com as possibilidades, aparentemente, me faltava resistência. Na manhã seguinte, acordei em uma cama desconhecida, me sentindo desorientado e solitário. Demorei um pouco para lembrar onde estava até que notei a mulher incrível que vi ontem à noite, segurando graciosamente uma bandeja com café e 2 xícaras. Vestida com um robe elegante, ela imediatamente chamou minha atenção. Quando ela colocou a bandeja na mesa, tive que esquecer o café, e minha atenção se voltou completamente para ela. Ela prontamente respondeu, e começamos a nos beijar. Foi uma intimidade agradável. Nós nos aninhamos perto um do outro, ambos nos sentindo um pouco estranhos. Fiquei aliviado que ela veio, pois nos colocou em pé de igualdade. Olhei para ela e percebi que ela estava sorrindo para mim. Bem, isso não era algo especial? É como estar de volta ao ensino médio. Ela disse, quase rindo da minha expressão. Sim, foi exatamente assim que me senti. É bom saber que não sou a única que achou fácil, respondi. Ela se levantou para usar o banheiro, chamando minha atenção. Ela retornou. Eu sorri de volta para ela, mais uma vez impressionado com sua beleza. Agora, vamos explorar mais, ela sugeriu. Depois de uns 20 minutos, deitamos um do lado do outro. Foi incrível. Como posso expressar minha gratidão? Ela sorriu.
Acredito que você acabou de fazer isso. Fiquei satisfeita. Você é uma mulher incrível. Virando-me para ela, não resisti e perguntei. Você costuma visitar o Carmine? Vou lhe dizer a verdade, mas, por favor, deixe-me terminar antes de responder. Você promete? Eu prometo. Vá em frente. Carmine me ligou e me pediu para vir. Ele é meu irmão. Ele disse que é uma boa pessoa que precisa de ajuda e é por isso que estou aqui. Quando cheguei, você já estava bem bêbado. Mas quanto mais conversávamos, mais eu me sentia atraído por você. Eu queria sentir algo de novo. Especialmente depois da morte do meu marido. É por isso que eu te convidei para minha cama. Eu queria que alguém fizesse amor comigo pela primeira vez depois da morte dele. Você era uma pessoa assim, e isso superou todas as minhas expectativas. Fiquei em silêncio, olhando em seus profundos olhos azuis. Ela estava dizendo a verdade, e eu podia entender. Suas ações eram motivadas por desejo sincero, não por pena ou gentileza. Eu a apoiei tanto quanto ela me apoiou. Expressei essa opinião e muito mais durante nossa conversa. Fiquei interessado em saber mais sobre ela, e concordamos em manter contato. Apesar de entender minhas circunstâncias e perceber que eu estaria ocupado por algum tempo, ela me ofereceu seu ombro para chorar, ou sua cama para compartilhar comigo quando eu precisasse, é claro, com ela. Eu sorri, mas sinceramente aceitei sua oferta. Fizemos amor mais uma vez antes de eu me vestir e ir para casa. Chegando em casa logo depois do meio-dia, Raquel me levou de volta para pegar meu carro no bar do Carmine. O lugar parecia deserto e, ao entrar, confirmei. Não fiquei surpreso que Jamie não tivesse corrido para casa em uma tentativa de salvar nosso casamento fracassado, mas senti uma pontada de decepção. Eu esperava que 19 anos tivessem mais significado para ela. Aparentemente não. Fui até a cozinha para fazer um café quando notei a luz piscando na secretária eletrônica. Revisei o registro e observei 10 chamadas, todas originadas do celular de Jamie. Houve uma ligação adicional, esta de um número que reconheci como o do pai de Jamie. Nós conversávamos com frequência suficiente para que eu me lembrasse do número dele. Aquela ligação me intrigou o suficiente para ouvir. Jim, sou Paul. Quando receber isso, por favor, me ligue. Convenci Jamie e sua mãe a passarem alguns dias na cabana. Jamie inicialmente queria voltar para casa imediatamente, mas eu a convenci do contrário. Ambos precisam de um tempo para refletir, por razões que você pode supor. Então, entre em contato comigo neste número, é meu celular. Tome cuidado. Fascinante. Eu pretendia retornar a ligação dele quando estivesse preparado. Enquanto isso, ouvi várias mensagens de voz de Jamie, todas consistindo em variações de repreensão por não entender e, em geral, menosprezando-me mais uma vez. As duas últimas foram menos conflituosas e mais desesperadas, mas nenhuma deixou impacto em mim. Apaguei todas. Verifiquei se Jean estava em casa, mas não havia nenhuma indicação de sua presença. Ela mencionou algum momento da tarde. De repente, sentindo fome, fiz um sanduíche e peguei uma cerveja gelada para acalmar meu estômago e aliviar a ressaca. Enquanto comia lentamente, meus pensamentos se voltaram para a manhã passada com Raquel, levantando meu ânimo instantaneamente. Depois de terminar minha refeição, levei o telefone para a sala de estar e disquei para Paul. Paul, é Jim retornando sua ligação. Jim, que bom que você ligou. Estou ciente da situação, e é por isso que entrei em contato. Mandei Jamie e a mãe dela para a cabana para mantê-las longe daqui. Estou furiosa com os dois, e você entende o porquê. Bem, tudo o que sei é que Jamie está saindo com um cara chamado Walter Matthews. Parece ter começado durante sua última visita à cabana, ou talvez até antes. E só para você saber, suspeito que Ruth também sabia disso. Considerando que foi ela quem encaminhou as cartas de amor dele para Jamie. É só isso que eu sei, Paul. De fato, esse é o ponto crucial. Descobri, ouvindo uma conversa entre ela e a mãe, que ela planejava passar um fim de semana com ele. Foi por isso que ela ligou para você, para explicar que estenderia sua estadia.
Fiquei furiosa com Jamie, mas tudo o que ela fez foi chorar quando a confrontei. Ela está chorando desde sua ligação ontem à noite, desesperada para falar com você. A mãe dela estava insuportável, enchendo sua cabeça com noções tóxicas de que você não era digna dela, que ela era sábia em seguir em frente. Esse tipo de bobagem. Eu bati no rosto dela na primeira vez que coloquei a mão nela em nosso casamento. Isso me deixou doente. Mas honestamente, Jim, ela trouxe isso para si mesma. Conforme Paul contava isso, sua dor era palpável, mas eu não conseguia me livrar da minha raiva pelas ações de Ruth. Embora ela tenha desempenhado um papel na destruição do nosso casamento, ela provavelmente viu isso como justificado. Foi uma pena que eu não tenha previsto, uma pena que Jamie tenha sucumbido tão facilmente à traição. Não deveria ter sido tão fácil, não importa o quanto sua mãe a tenha influenciado. Paul mencionou que os visitaria mais tarde esta noite e me aconselhou a esperar sua ligação. Ele se ofereceu para me deixar falar com Jamie, mas eu recusei. Eu não tinha nada a dizer a ela naquele momento. Eu precisava de tempo para pensar. Paul entendeu, e encerramos a ligação. Jean chegou cerca de 1 hora depois, e em vez de enrolar, expus o que sabia sobre a mãe dela. Não era para ser cruel, mas para ser honesto. Jean estava amadurecendo rapidamente e tinha testemunhado a turbulência em nosso casamento. Ela estava presa no meio, e eu queria que ela entendesse o que estava por vir. Ela tinha escolhas a fazer, e eu queria que ela estivesse preparada. Se o casamento se dissolvesse, ela tinha idade suficiente para decidir onde queria estar. Nós revisamos as vantagens e desvantagens, e ela entendeu que não era uma decisão movida por emoções, mas pela praticidade. Sendo quase uma adulta, ela precisava priorizar o que era melhor para seu presente e futuro. Tivemos longas discussões, e me senti orgulhoso de testemunhar sua compreensão e compostura durante todo o processo. Por fim, concordamos mutuamente que era do melhor interesse dela ficar em casa com a mãe. Administrar a escola e os compromissos exigiria alguém prontamente disponível, o que eu não podia garantir. No entanto, assegurei-lhe que sempre garantiria que seu bem-estar e educação permanecessem intactos. Quando se aproximava das 5 horas, o telefone tocou. Jean atendeu, e eu a ouvi exclamar: "Mãe! Como você pôde?" Decidindo deixá-la conversar com sua mãe primeiro, saí para a varanda. Doeu-me vê-la confrontada com tal situação, mas ela precisava ser envolvida, pois isso impactava sua vida diretamente. Enquanto eu contemplava minha abordagem, ela me entregou o telefone. "Pai, aqui está o telefone." "Não quero falar com ela de novo," ela disse, lágrimas brotando em seus olhos enquanto me entregava o dispositivo. Eu queria consolá-la, mas ela se apressou, me deixando sozinho, espelhando minhas ações anteriores em relação a ela. Eu a observei partir sem pressa para me envolver com Jamie. "Olá, Jamie," cumprimentei meu tom curte. Eu já estava esgotado da provação. Embora tivessem se passado apenas cerca de 24 horas, pareciam semanas ou até meses de turbulência. "Por que você contou a Jean? Por que você foi tão cruel? Só para me machucar? Só para me irritar?" Jamie voltou ao seu antigo eu rapidamente, recorrendo a ataques. Recusar-se a aceitar a culpa parecia ser seu credo. Bem, eu já estava farta. "Vá para o inferno, seu traidor trapaceiro. Ligue para mim quando puder falar civilizadamente. Caso contrário, não se incomode em entrar em contato comigo ou retornar aqui. Adeus." Desliguei e segurei o telefone frouxamente, esperando para ver o próximo movimento dela. Não demorou muito. O telefone tocou. "Alô," atendi, minha voz drenada de energia, refletindo como eu me sentia. "Jim, me desculpe. Eu só fiquei chateado que você contou a Jean sobre o que eu fiz. Não entendo por que você fez isso. É porque você me odeia agora, não é?" A voz de Jamie soou apologética, mas com uma pitada de autopiedade. "Na verdade, Jamie, nem tudo gira em torno de você. Você pode não acreditar em mim, mas o motivo pelo qual contei a ela não teve nada a ver com você. No entanto, o que você fez impactará a vida dela e a minha, então senti que ela merecia o respeito que você me negou todo esse tempo. Informei-a para dar-lhe tempo para se conformar com isso."
É por isso. Depois de um momento de silêncio, ela ponderou. Então ela perguntou suavemente, Jim, você me despreza? Não, eu não te desprezo. Honestamente, eu me sinto muito pequena quando penso em você. Os últimos 2 anos quase extinguiram todo o amor que eu já tive por você. Suponho que haja alguma raiva quando penso em você e nele, mas vou superar isso. Você conseguiu apagar quaisquer resquícios de nós que estavam dentro de mim. Você acreditaria em mim se eu dissesse que sinto muito? Se eu desejasse que isso nunca tivesse acontecido? Lamento profundamente ter deixado isso acontecer. Você não merecia isso. Sinto muito mesmo, Jim. Bem, Jamie, como eu disse, há apenas um vazio dentro de mim onde pensamentos sobre você costumavam residir. Você perguntou se eu senti sua falta na outra noite. A resposta cada vez mais pende para não. E você está certo. Nunca deveria ter ocorrido. É disso que se tratam nossos votos de casamento, nossas promessas um ao outro, lembre-se deles. Abandonando todos os outros. Você violou esses votos e agora eu preciso aceitar a ausência. Por favor, não fale isso, Jim. Por favor, não se sinta assim. Voltarei para casa o mais rápido possível e resolveremos isso. Sei que cometi um erro grave, mas vou consertar se você me der a oportunidade. Não tenho certeza, Jamie. Estou realmente inseguro agora. Eu preferiria que você ficasse longe um pouco mais. Esses últimos dias têm sido pacíficos para mim. Estou me virando bem sem você e Janete e preciso descobrir o futuro dela. Ela vai decidir sozinha e eu não vou influenciá-la. Talvez ela devesse ficar com você, se puder. Ela só tem cerca de 1 ano e alguns meses restantes. Jim, parece que você está sugerindo que acabou entre nós. Por favor, não decida nada até que possamos conversar. Eu sei que errei feio, mas posso consertar se você me der uma chance. Jim, agora percebo que te amo mais do que pensava. Esqueci por um tempo, mas agora lembro o porquê. Não quero te perder. Por favor, espere por mim, Jim. Espere até eu chegar em casa. Tenho que ir, Jamie. Adeus. Terminei a ligação rapidamente, com lágrimas brotando enquanto a ouvia implorar. Era apenas um lembrete do amor que eu tinha por Jamie antes de ela me machucar. Esse amor desapareceria rápido, mas por enquanto eu tinha que suportar a dor da separação. O telefone começou a tocar quase imediatamente depois que eu terminei a ligação anterior. Olhando para o identificador de chamadas, vi que era Jamie e escolhi ignorar. Minha conversa com ela havia acabado. A profundidade de sua traição estava se tornando cada vez mais aparente. Por volta do meio-dia da quarta-feira seguinte, minha secretária me informou sobre uma ligação da minha esposa. Fazia 2 dias que eu tinha deixado claro que não atenderia ligações de Jamie, então isso foi inesperado. Quando perguntei por que ela aceitou a ligação, ela mencionou que ela foi encaminhada por Margaret Wilson. Margaret! Droga! Eu tinha esquecido que Jamie e Margaret eram amigos. Margaret era notoriamente difícil e tinha poucos conhecidos, mas ela e Jamie se davam muito bem. Eu sempre questionei o porquê, mas agora estava começando a fazer sentido. Eles eram feitos do mesmo tecido. Margaret já tinha passado por 4 divórcios, o modelo perfeito para minha futura ex. Tudo bem, eu aceito. Não é sua culpa, Suzy. Obrigada, eu disse enquanto apertava o botão da linha 1. Sim? O que é? E é melhor que seja importante, Margaret. Não vou esquecer essa traição, respondi, reconhecendo a voz de Margaret no identificador de chamadas. Uau, Di. Eu não tinha ideia de que havia problemas, mas o que você está fazendo, seu idiota? Você nem fala com sua esposa? Ela vai ligar depois que eu desligar. Fale com ela. Olá, Jamie. Como posso ajudar? Mantive um tom sério e calmo. Você pode vir para casa e falar comigo? Estou em casa, Jim. Por favor, podemos conversar? Jamie implorou. De quem é a casa? Jamie. A casa de Walter Matthews.
Certamente não a nossa. Você estragou isso, não é? Ouvi seus soluços abafados indicando que ela tinha optado por uma abordagem mais diplomática e suplicante. Jim, por favor, venha para casa e fale comigo. Devo uma explicação a você e prometo dar a você sem mentiras ou desculpas. Por favor, Jim, venha para casa. O que você realmente quer, Jamie? Só ser cuidado enquanto faz o que quer pelas minhas costas. Não é isso que você tem feito nos últimos 2 anos? Você me trata mal, rejeita a intimidade e torna minha vida insuportável, e então você o quis e dormiu com ele 1 ano atrás quando disse que estava visitando sua mãe. Você fez a mesma coisa dessa vez. Você planejou passar o fim de semana com ele novamente, assim como da última vez, e você ia me humilhar até que eu concordasse em deixá-lo ficar mais tempo. Você tentou me manipular para justificar sua infidelidade. A intimidade era tão boa? Ele era melhor? E o fato de você deixá-lo fazer coisas em que você me recusou, então ele deve ser algo especial. Eu estava realmente exagerando. A raiva que estava fervendo todo esse tempo precisava de uma saída, e agora que ela estava aqui, ela era o centro das atenções. Por favor, Jim, talvez eu mereça, mas você está errado. Você está errado sobre Walter e eu. Eu nem o vi durante essa viagem, juro. Não me venha com essa, Jamie. Você passou o fim de semana inteiro com ele no Dorchester Hotel. E quarta-feira? Nosso jantar não conta? Onde vocês dois fizeram planos para o próximo fim de semana? Você até mencionou que persuadiu seu marido ignorante a estender sua estadia aqui, sentar ao lado dela, tocá-la e quem sabe o que mais pode ser. Ou é considerado que você só o vê quando dorme com ele? Como você? Eu só o encontrei brevemente para acabar logo com isso. Para deixar claro que nunca mais quero vê-lo, eu juro, Jim. Não fui a lugar nenhum com ele, foi a única vez que o vi. Outra mentira, Jamie. Eu sei a verdade. E a última viagem? Você não o encontrou no estacionamento? Você não dormiu com ele? Você nega alguma coisa disso? Silêncio. A verdade a atingiu com força. Finalmente, pelo menos alguma justiça foi feita. Você e Walter conversaram sobre os 5 filhos dele? E sobre os gêmeos? Ele os mencionou? E a esposa dele? Margarete? Você falou com ela? Você contou a ele sobre mim? Você estava rindo dos nossos cônjuges ignorantes? Você estava brincando sobre como você os traiu? O grito do outro lado da linha me pegou desprevenido. Afastei o telefone do ouvido, mas ouvi um clique, o que significava que estávamos desconectados. Desliguei, sentindo-me esgotado como um trapo torcido. Manco. Eu enfrentei uma decisão. Ou eu poderia voltar para casa e confrontar Jamie, permitindo que ela explicasse suas ações, ou eu poderia tomar medidas imediatas para dissolver nosso casamento, alimentado pela dor e raiva que me consumiam. Optei pelo último. Contratei a ajuda de 2 associados adeptos, especializados em processos de divórcio, e os informei sobre minhas circunstâncias. Encará-lo como um caso tornou o processo surpreendentemente administrável, aproveitando minhas 2 décadas de experiência profissional. Embora meu envolvimento tenha tornado esse caso único, eles rapidamente se concentraram na tarefa em questão. Minha prioridade inicial era abrir um processo em Ohio por alienação de afeições, um recurso legal raro, mas válido. Embora eu tenha antecipado a probabilidade de derrota, as preocupações monetárias não tiveram influência. Meu objetivo era responsabilizá-lo por sua infidelidade no tribunal, independentemente do resultado. Eu não nutria nenhum desejo por compensação financeira. Em vez disso, eu tinha como objetivo que sua esposa e filhos estivessem cientes de suas ações. Embora eu entendesse a mágoa que isso poderia causar à esposa, ela merecia saber a verdade sobre o caráter do marido, dando-lhe poder para tomar decisões informadas sobre o relacionamento deles. Entreguei as cartas a um dos meus associados de confiança e o instruí a redigir uma moção para uma análise de caligrafia e confirmação de que elas se originaram do Sr. Walter Matthews. Enquanto ele olhava a carta de cima, ele sorriu e as guardou com segurança em sua pasta.
Ele planejou voar para Cleveland no dia seguinte para iniciar os procedimentos necessários. Enquanto isso, o outro cavalheiro e eu planejamos uma série de ações visando fechar contas, transferir fundos para contas alternativas, providenciar uma auditoria externa dos meus ativos e obter estimativas de seu valor. Nós criamos estratégias sobre como reposicionar certos ativos antes da auditoria para proteger as principais participações. Executei uma procuração e observei enquanto ele iniciava o processo. Contei com sua abordagem agressiva para garantir o máximo de repercussões para nossos adversários, minimizando minhas perdas. No final do dia, os eventos estavam se desenrolando rapidamente e eu estava pronto para voltar para casa. Era hora de iniciar o processo de separação de Jamie. Embora ela o tenha instigado, eu estava determinado a ir até o fim. Enquanto eu seguia pelo corredor em direção ao meu carro, ocorreu-me que quando o amor se transforma em ódio, a dor resultante não conhece limites. Entrei na casa e encontrei Jamie e Janete sentados no sofá da sala de estar. Era evidente que Janete estava chorando e Jamie não parecia muito melhor. Ambos voltaram sua atenção para mim quando entrei na sala. Janete correu em minha direção, envolvendo seus braços em volta de mim em um abraço. Em voz baixa, ela sussurrou em meu ouvido: "Boa sorte, pai. Mas aconteça o que acontecer, eu te amo." Enquanto eu a observava ir embora, seu comportamento era composto, desmentindo a dor que ela devia estar sentindo. Ela era uma garota resiliente com uma vontade forte. Ela ficaria bem, não importa o que acontecesse. Ela não era nada parecida com a mãe e esse pensamento me trouxe algum consolo. Com um suspiro, sentei-me em uma das cadeiras que Jamie havia comprado durante sua fase de modo casal, cadeiras e sofá combinando, ambos os quais eu detestava. "Bem, Jamie, estou aqui. Você queria falar comigo, explicar por que você atrapalhou nossas vidas, por que você traiu Janete e eu." "Eu não sei. Eu sei que isso não é uma desculpa, mas é a verdade. Eu simplesmente não entendo por que fiz isso. Quando fui para casa pela primeira vez, eu só queria escapar de tudo. Eu nunca tive a intenção de fazer nada, exceto fugir. E na primeira semana, foi só isso que fiz. Então, mamãe me apresentou a esse homem. Ela disse que ele era um amigo da igreja e que estava em um casamento problemático, perguntando se eu poderia falar com ele. Jamie parecia notavelmente composta agora, e eu não pude deixar de me perguntar o que ela esperava conseguir se explicando. Apesar de mim, fiquei intrigada. Naquela sexta-feira à noite, na véspera do meu voo programado para casa, saímos para jantar. Nós conversamos. Ele irradiava charme e me cobria de elogios. Durante a conversa, ele tocou minha mão levemente, ocasionalmente tirando uma mecha de cabelo do meu rosto. Sua maneira cortês me conquistou. E eu me vi atraída por ele de uma forma que não sentia há muito tempo, mesmo em comparação aos meus sentimentos por você. Olhando para trás, percebo quão terrivelmente errado isso era, mas no final da noite eu não consegui me conter. Nossa intimidade física não existiu por vários meses antes da minha partida. No entanto, naquela noite passada com ele, tudo voltou ao normal. Ele percebeu isso e sugeriu que procurássemos um motel. Passamos a noite toda juntos. No dia seguinte, liguei para você e disse que iria estender minha estadia por mais alguns dias. Passei-os com Walter no motel. Enquanto ela falava sobre isso, a raiva começou a ferver em mim, atingindo uma intensidade quase ofuscante quando ela terminou. A dor da traição dela era tão aguda que me senti mal. No entanto, eu não queria dar a ela o prazer de me ver perder o controle. Em vez disso, fiquei sentado, fingindo estar calmo, e escutei. Eu me contive o máximo que pude, para não fazer nada estúpido. Voltei para casa sem mencionar nada sobre Walter. Não o contatei, não falei com ele, nem escrevi para ele depois. Tentei apagar o que tinha acontecido da minha mente. Além disso, me abstive de buscar intimidade com você porque temia que você sentisse minha infidelidade. Eu não podia correr esse risco. Apesar do que você possa pensar, eu realmente te amo, e a vergonha das minhas ações pesa muito sobre mim a ponto de eu sentir que posso perecer. Ela fez uma pausa, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela baixava a cabeça em desgraça.
Enquanto eu sentia sua vergonha genuína, não conseguia acreditar em mais nada que ela dissesse, nem em seu amor por mim, os motivos por trás de sua traição, ou seu medo de minha descoberta. Nada disso ressoou em mim. Bem, Jamie, essa é uma bela história, mas por que eu a acho totalmente inacreditável? Deixe-me explicar. Primeiro, você já tinha me excluído muito antes de partir, me tratando mal mesmo naquela época. Segundo, estou ciente de certos atos que você praticou com ele, atos que você nunca praticou comigo. Por que a discrepância? E você estava planejando repeti-la. Eu fiz você investigar, e sei que você se encontrou com ele no primeiro fim de semana e passou com ele. Também estou ciente de que na quarta-feira à noite você combinou de passar outro fim de semana com ele. Eu estava respirando pesadamente agora, meu peito subindo e descendo rapidamente, punhos cerrados com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu sabia que ela podia ver a raiva em meus olhos, mas eu ainda não tinha terminado. Por quase 2 anos, você escondeu seu corpo e seu coração de mim. Seu amor e afeição foram negados por ainda mais tempo. O que agravou a dor foi ver você esbanjar essas afeições em outra pessoa. Você explorou reinos com ele que eram proibidos para mim. Atos que você considerava muito tabu, você prontamente abraçou com ele. Sua traição se estendeu além da mera intimidade física. Ela me tirou meus direitos como seu cônjuge, transferindo-os para outro. Esse esquema, orquestrado entre você e sua mãe, não foi um acidente. Embora eu soubesse que ela não nutria nenhuma afeição por mim, não consegui compreender sua animosidade em relação à esposa e aos filhos dele. Ela deve ter previsto as consequências potenciais, a ruína do casamento deles. No entanto, ela procedeu sem se importar com as consequências, indiferente à santidade de qualquer união. O desdém de longa data dela por mim guiou vocês dois por esse caminho de traição, com quase nenhum protesto da sua parte. Jamie, sua traição se desenrolou sem esforço, uma indicação gritante da decadência do nosso casamento. Não deveria ter sido tão fácil. Essa percepção mais do que tudo me convenceu de que nosso amor havia murchado. Você apenas reconheceu isso antes de mim, me deixando para confrontar essa verdade dolorosa sozinha. Jamie se levantou de um salto e fechou o espaço entre nós, estendendo os braços como se fosse me abraçar ou me conter. Rejeitei seus avanços, empurrando seus braços para longe e recuando. Mantenha distância. Não quero nada com você. Só me deixe em paz. Jim, por favor. Você não quis dizer isso. Não. Eu me recuso a ficar longe. Eu te amo e não vou desistir de nós. Não depende mais de você, Jamie. Você perdeu essa escolha quando foi para aquele quarto de motel com Walter Matthews. Você selou nosso destino quando passou aquele fim de semana com ele e planejou fazer isso de novo dessa vez. Não há mais amor em meu coração por você. Você o destruiu com sua traição. Jamie caiu no chão, as mãos embalando sua cabeça enquanto absorvia minhas palavras, percebendo que seu papel como minha esposa estava chegando ao fim. Ela sempre seria Jamie Parker, mas nunca mais seria Jamie Sevan, minha esposa. Aquele capítulo estava fechado e eu já havia iniciado o processo de recuperação do meu nome. O que ela ainda não sabia era como eu pretendia lidar com seu amante. Eu tinha a intenção de sair de casa antes disso, mas as coisas não saíram como planejado. Vou dormir no quarto de hóspedes até encontrar um novo lugar. Tentaremos evitar um ao outro para nos poupar de mais constrangimentos. Janete sabe de tudo, então ela vai entender. Jamie parecia desinteressado, então eu fui para o andar de cima para transferir meus pertences para o quarto de hóspedes. A maior parte da minha embalagem viria depois, mas eu precisava de alguns itens imediatamente. Ao entrar no banheiro para pegar meus suprimentos, notei o anel ainda pendurado onde eu o havia deixado. Dei uma olhada rápida nele antes de prosseguir, optando por deixá-lo assim. Poucos dias depois, sentei-me na sala, trabalhando diligentemente em papéis que precisavam de atenção urgente, quando o telefone interrompeu meu foco. Sem saber se Jamie estava presente, eu o alcancei, coincidentemente pegando-o ao mesmo tempo que Jamie. Para minha surpresa, era Walter Matthews na linha. Eu não tinha previsto sua ligação. Abafei o receptor e escutei.
Jamie, é Walter. O que está acontecendo? Walter, eu disse explicitamente para você não entrar em contato comigo aqui, e deixei claro que não queria nada com você. Então, por que você está ligando? Bobagem. Você sabia que seu marido entrou com um processo contra mim? Ele me entregou papéis aqui em Cleveland, na frente da minha família. Ele até intimou minha esposa. Ele está me processando por $1 milhão. Ele está o quê? Oh meu Deus, eu suspeitava que ele tivesse descoberto, mas nunca imaginei que ele chegaria tão longe. Houve uma risada abafada antes de Jamie continuar. Sinto muito, Walter, mas não há nada que eu possa fazer. Parece que você vai ter que confessar tudo para sua esposa agora, não é? Seu casamento desfeito está prestes a se tornar ainda mais despedaçado. Seu mentiroso enganador. Depois de todas as mentiras que você me contou sobre seu casamento em ruínas, sua esposa desprezada e seu divórcio iminente, você merece isso. Então vá para o inferno, seu canalha mentiroso. Ela desligou o telefone com força enquanto ele continuava a gritar. Eu escutei até que ele finalmente desistiu, então coloquei meu telefone no gancho. Parecia que Walter e Ruth inventaram um esquema e o venderam com sucesso para Jamie, que ingenuamente caiu completamente na brincadeira. É uma pena. Ela era facilmente influenciada tanto pela mãe quanto pelo amante, e muito rápida para virar as costas para o nosso casamento. Esse era o problema. Ela era muito complacente. Nesse momento, Jamie entrou, seu rosto exibindo uma expressão triste. Ela falou, sua voz pesada com acusação. Você planejou tudo isso, não planejou? Você estava apenas esperando que tudo se encaixasse para que pudesse me encontrar cara a cara. Estamos casados há quase 20 anos, e não acredito que esqueci seu lema, cause o máximo de dor e deixe-a durar para sempre. Com Walter, você se esforça para o máximo. E eu? O que você preparou para mim? Para você? Nada, Jamie. Percebi que desprezava o que Walter tinha feito comigo. Mesmo que você tenha parte da culpa. Ele sabia que não era o caso. Ele tem uma esposa e 5 filhos e está traindo ela com minha própria esposa. Ele vai pagar o máximo que eu puder fazer. E eu me ofereci para cobrir os custos do divórcio de Margaret se ela decidir deixá-lo. Talvez se você jogar suas cartas direito, você pode se casar com ele quando ela o expulsar. Você sabe que isso não é verdade. Eu não o amo. Eu não gosto dele nem agora. Ele mentiu para mim sobre tudo. Tanto ele quanto minha mãe. Eu a odeio e o odeio. Ela me deu aquele olhar familiar que ela sempre usava para manipular as situações a seu favor. Você não consegue encontrar forças para me perdoar e me dar uma chance de consertar tudo? Eu prometo que nunca mais cometerei esse erro. Por favor, Jim, deixe-me consertar isso. Sinto muito, Jamie. Você teve a oportunidade e tomou a decisão. Como eu disse antes, foi muito fácil para você me deixar. Fácil demais. Você fez sua escolha e ela estava errada. Deixei meu trabalho de lado, apaguei a luminária da mesa e me levantei da cadeira. Ela notou minha roupa, um terno, gravata e sapatos engraxados. Eu estava vestido para uma caminhada noturna e ela notou. Não espere por mim. Tenho planos para a noite e posso não voltar até de manhã. Eu tinha um encontro com Raquel English hoje à noite. Quando perguntei o porquê, ela brincou dizendo para eu pegar meu pijama, dizendo que seria divertido acordarmos juntos. Quando eu estava saindo de casa, olhei para trás e vi Jamie parada na porta com lágrimas nos olhos. As consequências não demorariam a chegar.